Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre investimentos em Ponta Grossa. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonari. Secretário, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado a você pelo convite e boa noite, amigos da TV Vila Velha. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é investimentos em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonari. Secretário, recentemente o senhor e o prefeito Marcelo Rangel estiveram na China e foram até uma cidade, se não me engano, a aproximadamente 400 quilômetros de Pequim, que é a capital do país, e lá contactaram uma empresa especializada na montagem de moinhos de trigo, ou seja, ela fabrica os equipamentos para os moinhos. Isso mesmo. E esse tipo de empresa é sempre muito interessante de se ter numa cidade, porque a gente acaba atendendo indústrias do país inteiro. Parece que eles já atuam no mercado brasileiro, mas eu gostaria que o senhor falasse quanto que eles devem investir nesse primeiro momento aqui em Ponta Grossa e qual é o nome da empresa, por favor? É interessante porque mostra o momento que Ponta Grossa vive, né? Porque fomos contactados pelo representante da empresa no Brasil. Mês de fevereiro, mais ou menos, ele passou por aqui, perguntou como que funcionava, se informou e que ele receberia uma comitiva da China no mês de março. E nós mostramos tudo o que poderia acontecer, tudo que era possível, e recebemos a comitiva no dia 22 de março, se eu não me engano, no gabinete do prefeito. Fizemos trocas de bandeiras, apresentamos, levamos eles até o distrito industrial, mostramos áreas, mostramos exemplos de como a prefeitura trabalha, que os investimentos podem ser por etapas. Eles, primeiramente, solicitaram um terreno de 10 mil metros quadrados e nós falamos, vocês vão crescer no Brasil, né? É um mercado emergente, um mercado que vive um momento de retração, mas que vai recuperar, e oferecemos 33 mil metros quadrados a eles. E eles ficaram admirados por isso, né? De poder nós estarmos oferecendo a eles uma oportunidade de crescimento no país. E logo em seguida que eles foram embora, voltaram e mandaram um convite para que fôssemos até lá explicar isso pessoalmente ao presidente da empresa. O nome da empresa é Pinli Group. Então eles são do mercado de fabricação de máquinas para moinho de trigo e também tem negócios na parte de cimento na África do Sul. Então eles já atendem no mercado global, eles têm 5 filiais no mundo, a sexta é o Brasil, será a sexta filial deles no mundo. Então a gente ficou contente de ser recebido e chegando lá, ser surpreendido que Ponta Grossa foi a escolhida e que eles fariam investimento na cidade. Inicialmente vão começar com um investimento de $1 milhão, né, que dá aproximadamente 4 milhões de reais. Vão alugar um barracão e já vão começar a importar peças para atender o mercado nacional na parte de manutenção, né, reposição de peças. E o segundo passo, em setembro, eles vêm até o Brasil, o presidente, o senhor Mr. Lee. Eles vão participar do workshop da Abitrigo, que é a maior feira do segmento, em Foz do Iguaçu, e vão passar por Ponta Grossa para assinar o protocolo de intenção numa área de 20 mil metros quadrados. E daí vão trazer valores de investimentos e geração de emprego. A planta que eles possuem na China tem quantos funcionários? Na China eles têm 800 funcionários, lá na planta que a gente visitou, e no mundo eles têm 1.200 no total. Então tem 400 funcionários nas outras plantas espalhados aí no mundo. Realmente são plantas grandes, então acredita-se que, ou pelo menos supõe-se que eles devam fazer algo similar aqui no Brasil. Eu fiz uma conta ali, até falei na rádio, que aproximadamente, vamos falar aí, dividir esses 400 funcionários em 5 filiais, são 80 funcionários mais ou menos por filial. Então a gente torce para que isso também se repita no Brasil e que a gente possa gerar essa quantidade de empregos
E é importante frisar que ela não vem somente para atender o mercado brasileiro, né? Ela vem para atender a América Latina e a América do Norte. Então isso nos dá muita satisfação e é uma abertura da cidade para o mercado chinês. Um mercado crescente, um mercado que vem se desenvolvendo a passos largos. Então a gente acredita que essas referências, a Pini como uma empresa muito bem conceituada na China, a maior do grupo, possa trazer novas oportunidades para a cidade de Ponta Grossa. Uhum. Como se fosse uma espécie de pontapé inicial. Logicamente, né? Porque qual empresário não fica receoso em investir em outro país? Agora, você tendo um exemplo dentro de casa, pô, é bacana, é fácil, vai lá, fala com o pessoal, eles te dão uma assessoria. Então, acho que talvez a gente consiga bons frutos aí nessa parceria que a gente fez lá na China. A China também é um país interessante. Teoricamente, eu disse teoricamente, eles ainda são comunistas. Só que, sinceramente, eles já não são comunistas há algum tempo, porque depois que eles incorporaram Hong Kong e se abriram para o mercado mundial, eles tiveram que aprender sobre o capitalismo. Eles ainda têm muitas reservas em relação ao capitalismo. E cá entre nós, o capitalismo realmente não dá certo em todos os lugares, ele precisa às vezes ser controlado ou abrandado. Mas, de uma forma geral, é melhor do que a outra alternativa. E eles tanto perceberam isso que estão se abrindo gradativamente para o capital e hoje é a nação que mais cresce no mundo. Porque, afinal de contas, tem ali 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Mesmo que uma parte pequena da população chinesa tenha acesso ao mercado de consumo, essa parte pequena representa a população do Brasil, por exemplo. E isso acaba criando também, quem sabe, até um canal de contato com o governo chinês para empresas de Ponta Grossa? Sem dúvida. Nós, até dentro do cronograma que a gente voltou e que agora são ações que a gente vai preparar, devido à abertura da visita às escolas que a gente teve lá em Zhengjing, essa cidade tem 400 mil habitantes e fica próxima da sede da empresa, que é Xinjiang. Essa Xinjiang, ela é a capital do Hebei. E essa cidade tem 7 milhões de habitantes. Uau! Então, a cidade que a gente ficou com a empresa foi nessa cidade de 400 mil habitantes. E onde a gente fez as visitas às escolas municipais deles lá, as escolas deles. E essa cidade, o atual presidente da China, foi prefeito dela em 1983 a 1987. E ele trabalhou nessas escolas que a gente foi visitar. Então, o prefeito Marcelo pediu para que fizesse um contato com o governo chinês, com o prefeito da cidade, para que a gente montasse uma irmandade de cidades para poder desenvolver tanto Ponta Grossa quanto deles na troca de informações, tanto na educação, cultura, investimentos. Então, acredito que sim. Você me perguntou, a gente vai conseguir bons frutos disso aí. A gente está preparando esse documento agora para enviar a eles. Então, a gente está muito contente e foi muito bem recebido. E como você falou, eu discordo de você de uma coisa só, que eles não estão indo para o capitalismo gradativamente. Eles já estão no capitalismo. Mercado totalmente aberto. Veículos de última geração na rua. Motocicletas, todas elétricas. Não existe mais motocicleta a combustão. A infraestrutura que eles dão para o povo na questão de transporte público é invejável. Então você tem em Pequim, que a gente chegou e que a gente chegou no terminal de trem, eles têm 5 estações de metrô e trem juntas, que são maiores que o Afonso Pena. Então eles não fazem coisa pequena, eles pensam a longo prazo. Né? Porque sabem que existe um volume de uma população muito grande. Então eles investem em infraestrutura. E você vê outros exemplos de que o governo executa e o povo, logicamente, que já é de cultura educacional, respeita. Né? A gente passou com um ônibus onde foi feito o Parque Olímpico. Não sei te dizer, mas é 20 vezes maior que o nosso parque ambiental. E nós perguntamos, nossa, mas e a cidade chegou rápido, né? Onde está o Parque Olímpico? Eles falaram, não,
Aqui o governo veio e desapropriou tudo, prédio, loja, casa, e tirou o povo e fez um parque olímpico dentro da cidade. Só que o povo aceita, porque ele ficou um parque lindo, um parque fantástico, as pessoas aproveitando, andando de skate, andando lá. Então, entende que aqui vai desapropriar alguma coisa para você ver a dificuldade. Tem vários fatores que impedem desse desenvolvimento. Então, o que a gente viu é isso, que eles estão crescendo a passos largos, as rodovias todas com 4 vias fantásticas, pedagiadas. Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender bastante, né? Teve a oportunidade do trem-bala também, de a gente pegar de Pequim até a cidade, e com o trem-bala, 297 km por hora, fantástico. Né? Então, uma infraestrutura que a gente precisa avaliar. Só que, lógico, em outros pontos também, né? A gente, na viagem até os Moinhos, que a gente fez, de 400 km de carro, a gente passou pela parte rural deles. Então, se você pegar a parte rural deles, a tecnologia que eles têm implantado na área rural é de 1930. Logicamente que isso deve ser alguma ação do governo deles para manter o povo na área rural. Provavelmente. Né? Então, para gerar a mão de obra deles, tudo eles lá. Mas olhamos pessoas colhendo trigo com foice, né? Foiçando o trigo. Então tem essa discrepância, assim, mas passamos por cidades prontas para receber 2 milhões de habitantes, habitados somente com 20 mil pessoas. Mas cidades prontas, com prédios, avenidas. Então são coisas assim que eles estão muito capitalizados e já pensando em investir no futuro a longo prazo. Eu percebo então pela sua fala que eles estão se preparando para o crescimento. Sem dúvida. E um mercado que, se for aberto para o turismo, eles vão arrebentar, né? Porque eles já têm a infraestrutura. Só que eles ainda não estão preparados com placa para transporte, porque se você não tiver alguém com você lá, infelizmente você não se movimenta. Mas é surpreendente e eu acredito que em 10 anos vai ser um mercado de turismo, já é um turismo de negócios, né? Já existem as maiores feiras do mundo, mas um turismo mesmo de conhecimento da China que vai surpreender bastante pessoas. Eles na realidade têm uma cultura milenar, né? Então só o turismo cultural já atrairia muita gente, mas eu sei também que eles têm muitas belezas naturais. Há quem fale muito sobre o litoral sul da China como um dos mais bonitos do mundo, mas eu só vi imagens, eu não conheço. E com certeza é um país que oferece muitas possibilidades, mas eles vão ter que superar esse dilema governamental mediante a vontade do próprio povo. Eu acho que isso, pelo que eu pude perceber na sua fala também e com aquilo que eu já li, é um processo que vem sendo gradativamente instalado, né? E eu torço pelo melhor para eles e também para o mundo, porque eles são uma engrenagem fundamental no mundo de hoje, os chineses. Eles são, só que eles protegem o mercado deles também, né, Ney? Eles só importam commodities, só importam matéria-prima, né? E tudo transformam lá. Mas eu acredito também que eles vão se adaptar a globalização, né? Não tem mais o que fazer. Eles são grandes consumidores e também grandes exportadores. Mas é uma viagem que mexe com a gente fica mais preparado, começa a pensar mais a longo prazo e começa a pensar também, né, que a gente não tem que trabalhar para entregar no meu governo, na minha... Não, você tem que pensar a longo prazo, pensar numa cidade a longo prazo e que as pessoas comprem essa ideia, porque realmente, se nós não pensarmos assim, vamos criar problemas futuros de infraestrutura, então tem que pensar a longo prazo. E nós temos a expectativa que essa empresa vindo para cá venda não só para o Brasil, mas para a América Latina pelo menos, né? Hoje um mercado muito forte também no negócio de trigo é a Argentina, né? Sim. Então a Argentina hoje ela tem uma grande produção de trigo e exporta muito para o Brasil. Então
alguns números que a gente pegou lá, né, só de comparação para ver o potencial da empresa. O Brasil hoje produz 6 milhões de toneladas de trigo e importa 5 milhões. Então, nossa produção total ao ano é de 11 milhões de toneladas, que é transformada em farinha. A China produz 11 milhões de toneladas de farinha por mês. Incrível. Né? E são o segundo maior importador de trigo do mundo ainda, só perde pro Egito. Então você fica boquiaberta de ver a quantidade e o volume de trigo que é consumido por eles, né, que é a base da culinária, e com uma tecnologia na agricultura de 1930. Então você veja o potencial de agricultura que eles têm, né, e os técnicos que estavam lá, né, o pessoal da Frisia. Eu ia perguntar agora, foram alguns empresários com vocês, né? Foi o pessoal da Frisia aqui, o Cleonir e o Clodoaldo, o Emanuel, e foi o pessoal de Guarapuava e o pessoal da Moageiras Irati. Eles olharam o trigo da China, né, porque a gente foi nos moinhos, falaram um trigo fantástico, mais claro que o nosso aqui, tecnicamente falando, e falaram do maquinário da empresa. Falou, essa empresa se instalando no Brasil não vai ter concorrente para eles. No nível que eles já estão de equipamentos, de desenvolvimento de tecnologia, estão competindo com as melhores do mundo. E lá a gente ouviu do diretor comercial internacional, Mr. Zhu, que eles vão ser o número 1 do mundo. Eu perguntei em quanto tempo. Daí eles, isso não é um problema para nós em quanto tempo, mas seremos. Então é bacana você receber uma empresa com essa vontade, né, de querer ser número 1 do mundo não é para qualquer um, né? Não. Mesmo que seja a longo prazo. Mas você poder falar, bater no peito que você tem condições de brigar com as maiores do mundo, porque eles têm 20 anos de mercado. Só 20 anos? 20 anos de mercado. E as concorrentes deles, a Bühler, que é suíça, já está no mercado há mais de 100 anos. Então eles não estão para brincadeira. Isso é bom para Ponta Grossa, né, Ney? Tá, realmente. E se eles têm um equipamento tão bom para competir com equipamentos de marcas suíças, porque realmente eles são ótimos no que fazem. Justamente. Porque os suíços são excelentes no que fazem. Né? Então, em quase tudo que fazem, pelo menos. Então foi legal, porque essa equipe técnica que estava lá, esses moinhos, né? E que nem moinho de trigo de Irati, moe 300 toneladas a dia. A Frisia 300 toneladas. E o de Guarapuava 60 toneladas. Nós somos um moinho que moe 1.200 toneladas. Dia. Então, assim, foi bacana ver eles tecnicamente explicando o Brasil e o deles, né? Lógico que nós estamos muito à frente na questão de higiene, vamos chamar assim, né? Lá os moinhos abertos, janela, aqui é tudo fechado, não entra nada, tudo bem isolado. E lá mais largado, limpo, mais solto, com janela aberta, ventilação natural, e aqui tem que ser lacrado, né? Então a gente vê mas aquilo que eu falo, que em poucos anos eles vão se adequar, eles terão que se adequar a isso, né? Questão de IPI, são menos exigentes, alguns departamentos, ali o cara da solda com óculos, mas o restante, né? Mas eles vão chegar já nesse nível de normas aí e se vierem no Brasil vão ter que se adaptar às nossas normas. Eles já têm causado boa impressão, por exemplo, na parte automotiva, né? A Jack Motors, por exemplo, né? Que chegou no Brasil com uma força considerável, assim como a Lifan Motors também. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Se vocês, o senhor e o prefeito Marcelo Rangel, não tivessem ido à China, essa parceria teria sido assinada ou não? Talvez poderia ter sido acontecido, poderia acontecer, né? Mas eu acho que a relação chinesa, tanto a oriental, é da confiança. Eu acho que quando nós nos colocamos à disposição de ir até lá, né, que eles fizeram o convite, não, a gente vai. Eles querem que a gente vá, confiar, e isso fez com que a gente conseguisse, com maior rapidez, essa decisão da empresa de vir a Ponta Grossa
e de investir no terreno de 21 metros quadrados. Então, eu acho que sim. E mais do que isso, eu acho que fica um aprendizado, um legado para a cidade de Ponta Grossa. Nós levamos materiais de Ponta Grossa, levamos quase 30, 40 materiais da cidade e pedimos para que eles distribuíssem, levamos nas escolas. Vendeu a cidade, né? Hoje a China tem mais de 143 milhões de pessoas fazendo turismo por ano. Por que não Ponta Grossa? Temos um aeroporto, temos condições de receber. E algumas das belezas naturais mais encantadoras do mundo, né? Entendeu? Então, eu estava no quarto do hotel, tinha um calendário, comecei a pegar, vi um encarte de umas pedras da Mongólia, idêntico Vila Velha. Entendeu? Então, assim, eu falei, puxa vida, né, cara? E nós com um potencial enorme aqui, perto, no lado de casa, dentro de casa. Então, assim, eu acho que a gente fez a nossa parte, que foi divulgar a cidade também, trazer um investimento. Foi uma viagem diferente da Coreia, onde a gente foi prospectar empresas, fomos visitar empresas, mostrar, apresentar a cidade. Mas essa não, essa foi realmente para focar no investimento, conhecimento e infraestrutura das cidades que a gente pôde conhecer. A Coreia se encontra num patamar muito diferenciado, né, por conta de uma série de fatores, né? Em primeiro lugar, a separação entre comunistas e capitalistas, há muito tempo atrás, depois da Guerra da Coreia, do meu ponto de vista, foi vital para o desenvolvimento da Coreia do Sul. É só ver o que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E, obviamente, o investimento que eles fizeram maciço em educação, né? Hoje, 82%, ou talvez até mais, eu acho que o percentual é um pouco superior a esse, da população sul-coreana tem curso superior. Então, isso era um diferencial grande. Que a gente viu lá e que as pessoas falavam, que eles têm até dificuldade de escolher mão de obra capacitada para as empresas. Na Coreia? Porque todos são iguais e eles acabam tendo que até às vezes escolher por aparência, por um detalhe aqui, outro detalhe ali, aonde mora, onde não mora. Então, de tanta mão de obra qualificada que eles têm. Que bom, né? Que bom ter esse problema, né? Que bom ter esse problema. A nossa mão de obra é boa, mas que muita mão de obra coreana vai para a China, né? Ah, interessante isso. Eles vão bastante para a China, trabalham bastante na China. Naquela época eles já falavam que eles iam bastante à China. Até porque é muito perto do ponto de vista geográfico, né? Ali é 1h30 de voo, está na China. E realmente tem muitas empresas ali precisando de gente qualificada, né? Não que os chineses não sejam qualificados, mas eles também surpreendem na questão da educação, do que a gente pode ver nas escolas. Estão formando um exército aí também de gente qualificada. De gente qualificada. As escolas muito bem organizadas? Muito bem organizadas, um respeito pelos professores, né, a turma, todo mundo prestando atenção, o formato que eles fazem, a criança vai lá na frente, a professora explica a matéria, o exercício, eles se viram um com o outro, fazem o exercício juntos, viram para frente, tem um tempo, daí um vai lá na frente, faz o exercício, os outros confirmam se está certo, se está errado, e daí a professora elogia, todos eles ganham umas figurinhas, assim, é muito bacana. Até tem um vídeo do prefeito que ele colocou no Facebook, onde ele está colando uma figurinha na testa da menina, e é o que eles fazem. A menina veio falar um poema para ele pegou um número, ela deu uma cartela para ele falou número 15, e ela falou o poema de cabeça, e daí ele tem que premiar ela para qual nota que deu da forma que ela falou. Daí tem 3 figurinhas, aquela dando risada, o smilezinho assim dando risada, triste, daí você coloca na criança. Então assim, para tudo eles são avaliados. Nós chegamos pela manhã lá, eles estavam formados para dar início a entrar na escola. Eles correm em volta do campo de futebol que tinha e ficam dando gritos de motivação, gritos de força de vontade e correndo um juntinho com o outro. Se um cair, cai todos. E a professora no lado correndo e avaliando.
Então eles explicaram que quando ela chega na turma, ela fala de um por um como que foi o comportamento na corrida, você se comportou bem. Então tudo eles dão feedback, né? Então eles fazem cada vez melhor. Perfeito. Então é muito interessante. E culturalmente falando, eles já são disciplinados. Né? Já são então, disciplinados. É mais fácil. É mais fácil. Daí você vê na sala de aula, tendo aula de Excel, entendeu? Então você vê assim, poxa, a gente precisa trazer isso, né? Formar pessoas mais... Então o prefeito veio muito motivado. Não que as nossas escolas não sejam diferentes disso, porque o investimento que foi feito na educação foi enorme. A professora Isméria fez um trabalho brilhante em educação pontagrossense, na educação elementar. Mas desperte em nós algo mais, porque essa valorização da cultura também, né? Eles não abandonam isso. A cultura, a arte de pintar. Nós entramos numa turma, eles estavam fazendo com a madeira, lapidando? Sim, esculpindo a madeira. Esculpindo, só que eles estavam em borracha, eles ficam treinando, fazendo treinamento, esculpindo borracha, aulas de dança. Então você vê eles investindo na cultura, né? Mostrando, ó, nós somos uma nação, nós somos um... Então é bonito de ver. Eu acho que é um exemplo que a gente leva para a vida que é muito bacana. Obrigado, secretário, pela entrevista nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. Estamos falando sobre investimentos em Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonari. Secretário, nós falamos no bloco anterior sobre a viagem que o senhor e o prefeito Marcelo Rangel fizeram até a China. Os investimentos, a China é um país gigante em população, em exportação, em arrecadação, enfim, eles são fantásticos em tudo. Eles também têm problemas descomunais, porque todos nós temos problemas. Os Estados Unidos têm problemas, claro. A Europa tem problemas. Então é óbvio que a China, o Japão também vão ter problemas, né? Diferentes dos nossos problemas, mas nós temos. Porém, nós temos trabalhado incansavelmente na infraestrutura para poder receber melhor os empresários. Por exemplo, a estrutura aeroportuária, ela vem sendo remodelada e, diga-se de passagem, com um sucesso estrondoso nos últimos tempos. Parabéns pelo trabalho que o senhor e a sua equipe realizaram nesse sentido. E eu sei que, recentemente isso foi divulgado, o aeroporto de Ponta Grossa já teve, desde a sua ativação, agora recente, ele teve mais de 16 mil passageiros. Ou seja, é muita gente. A demanda reprimida realmente existia, correto? Na verdade a gente vem batendo os recordes, né? Esse mês foi melhor que, em comparação ao mês passado, foi melhor do que o mês do ano passado. Então a gente vem crescendo mensalmente, o aeroporto vem ganhando o corpo. Isso me lembro até hoje, quando a gente inaugurou em 13 de outubro, eu fui convidado a um debate lá num programa de rádio e eu fui questionado como que nós abrimos um aeroporto sem estacionamento, sem lanchonete e sem infraestrutura nenhuma. E me lembro que eu fui muito claro e respondi, eu falei, bom, pelo menos nós temos um aeroporto agora, nós temos voo, agora as pessoas vão querer investir para poder pôr lanchonete, as pessoas vão querer investir para pôr locador de veículos e as pessoas vão querer investir em estacionamento. Porque quem quer investir num lugar onde não tem fluxo de pessoas. E graças a Deus isso se concretizou. Hoje nós temos lanchonete, temos locadores de veículos, temos um contrato de publicidade também já firmado com uma empresa que ganhou uma licitação. Estamos aguardando uma determinação do governo federal com o investimento da SAC, onde contempla um estacionamento, por isso que nós não abrimos ainda a licitação para estacionamento, estamos nos virando com o que tem lá. E recentemente fizemos a licitação do posto de combustíveis, que também teve uma empresa vencedora, e isso vai melhorar cada vez mais o movimento do aeroporto de Santana, porque quando você coloca abastecimento, outras aeronaves fazem escalas aqui na cidade. Então,
Fizemos o investimento na IPTA, que é a Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações. Ela já está em funcionamento, ela já está operando. Isso levou 4 meses no Sindacta. Então, tudo dentro da aviação é muito complexo, é muita segurança envolvida. Teremos agora a inspeção da ANAC no aeroporto para certificação definitiva, porque nós tínhamos a certificação provisória, que é normal isso, é padrão. Libera-se a certificação provisória e depois vem fazer a certificação definitiva. E estamos fazendo alguns ajustes somente por segurança de fiscalização, mas estamos muito contentes com os resultados que estamos alcançando. E como eu te falo, a gente não para por aí. Agora começa os investimentos para a gente começar a voar IFR, que daí é outra certificação na ANAC. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência na questão da aviação. Ela é bem complexa e a gente pegou uma criança recém-nascida e estamos alimentando e ela vem crescendo. E é esse o trabalho que a gente está fazendo à frente da pasta do aeroporto. Diga-se de passagem, a gente comentou isso num outro programa que nós gravamos, e a história da aviação e as suas regras foram escritas com sangue. Isso mesmo. Então, por isso que é tudo tão cuidadoso, precisa ser tudo tão cuidadoso. Está lidando com vidas, né? Exato. E essa frase, inclusive, quem me repassou foi o senhor. Foi. Né? Eu escutei isso no Sindacta. No Sindacta. Então, o que eu gostaria também que o senhor nos dissesse é o seguinte, a operação por instrumentos, ela deve ocorrer quando? Você veja, agora, em agosto, a gente vai fazer o recap da pista, que era uma exigência também que nós tínhamos que cumprir, que era um recap obrigatório e um alargamento da pista para poder atender as exigências da ANAC. Então vai ser feito em agosto. Após esse trabalho, a gente já vai aproveitar, a pintura da pista já vai ser para IFR, senão nós teríamos que mudar toda a pintura. Então a gente sabia que iríamos fazer esse recap, não sabíamos em que prazo, mas queríamos executar. E que daí já iríamos fazer essa adequação da pintura para IFR. Então começa desde a pintura, começa desde aumentar os cones de aproximação, os riscos. Então estamos cortando árvores, tirando postes, estamos notificando empresas, infelizmente, que vão ter que sair de lugares da redor do aeroporto, porque fazem parte das regras da aviação. Então a gente já começou esse trabalho no início do ano, já a maioria das árvores, se eu for no aeroporto, já estão, você pode ver que não existem mais árvores no entorno dela. E estamos trabalhando com desapropriações de terras ao lado, porque a gente precisa aumentar a nossa faixa de pista. Estamos trabalhando com o clube dos servidores que tem na cabeceira da pista, que a gente já conversou com o presidente, o seu Sebastião Mendes, e já estamos fazendo uma troca de uma área para eles poderem sair de lá. Então é um trabalho a longo prazo, mas a gente pensa que vai voar IFR com restrição por causa dessa faixa de pista, mas num prazo máximo aí de 6, 7 meses. O recap é um recurso do governo do estado, né? Isso, 4.300.000 reais que serão aplicados ali na pista. Esse recurso veio através do deputado Plauto Miró Guimarães Filho? Foi o Plauto que conseguiu essa verba junto à CIU, lá, Secretaria de Infraestrutura, e ao DR. Isso é bom ter pessoas que acreditem, eu sempre falo isso, né? Porque nós, quando começamos, poucos acreditavam. E hoje fica mais fácil de você trabalhar e alcançar os recursos para que você invista numa coisa que deu certo. Dentro de algum tempo, o governo federal deve investir mais 40 milhões de reais ali, é isso? É o recurso que está garantido para a cidade de Ponta Grossa dentro do Programa Nacional de Aviação. Dentro do Paraná ficou somente Maringá, Cascavel e Ponta Grossa com esse recurso garantido. E até eu recebi nessa semana que passou um e-mail do pessoal lá da Secretaria de Aviação Civil pedindo mais alguns esclarecimentos do que a gente já tinha feito para que eles não tirem do projeto. Então a gente pediu algumas substituições de equipamentos
né? Então já não vamos ter esse, põe esse, que é PAPI e alguns outros equipamentos. Então vai acontecer. Não sei se agora, nesse momento turbulento que o país passa de recursos, né? Então, mas está acontecendo. O projeto está andando, o recurso está garantido, mas não sei se será liberado esse ano, mas se Deus quiser, no ano que vem a gente vai ter esse recurso para aplicar no aeroporto. Fantástico. E que é um novo terminal de passageiro, né? O nosso terminal hoje deve dar uns 900 metros quadrados, esse novo terminal é 2.000 metros quadrados. A recuperação do nosso pátio de aeronaves, com o aumento dele para estacionamento de mais uma aeronave e uma nova taxiway que sai ali pelo meio do aeroporto para chegar na pista. Então é isso que a gente vai ter nesse momento. Também tivemos uma resposta do governo federal, do DENIT, com uma área do fundo ali onde passa o terminal de ferroviário. Também foi nessa semana que eu cheguei, que foi protocolado lá em Brasília. Nós protocolamos o pedido e o projeto que foi feito em 1999, que já previa o desvio do ramal ali, ferroviário, para o aumento da pista. E tivemos uma sinalização positiva, que agora essa área está com o DENIT e que a gente pode negociar diretamente. E, coincidentemente, é um pontagrossense que está lá hoje em Brasília. Então, ficamos felizes de ter essa informação e agora vamos trabalhar para que a gente possa também, a longo prazo, fazer esse aumento de pista e cada vez mais melhorar as condições do aeroporto. Bom, tirando o investimento futuro de 40 milhões de reais, o investimento próximo agora de 4 milhões, já foram investidos no aeroporto quanto? 10, 12 milhões de reais? Entre 10 e 12 milhões, né? Aí, entre capacitação, equipamentos, reforma, ampliação de pátio, os caminhões do bombeiro. Então, toda a parte de infraestrutura que nós fizemos, que a gente recebeu de terra, que a gente espalhou em volta do aeroporto, que na cabeceira 26 tinha um buraco de 2 metros no final. Então foi todo tampado inteiro, toda aquela área. Então tem muito trabalho ali que poucos conhecem. Mas aqueles que estão indo lá e conhecendo estão ficando admirados com a estrutura que o aeroporto está podendo oferecer hoje para quem chega em Ponta Grossa. Fundamental é o seguinte: o telespectador que acompanha esse programa e que acompanha a TV Vila Velha é um telespectador diferenciado. E nas infinitas possibilidades que oferecem a TV a cabo, quem acompanha um programa local é porque realmente tem interesse em sua comunidade. Principalmente com um tema como esse, investimentos em Ponta Grossa. Esse investimento em particular, ele possibilita outros investimentos. Porque sem o aeroporto, tem gente que simplesmente não vem para cá. Não vem. Ponta Grossa hoje, você tem que pensar o seguinte, que Ponta Grossa hoje está no mapa mundial. Se a pessoa lá na China falar, eu quero ir para Ponta Grossa, ela vai descer em Ponta Grossa. Antes ela descia em Curitiba, já olhava Curitiba, né? Então hoje ela desce em Ponta Grossa, ela consegue fazer seus negócios e isso abriu muito o mercado pontagrossense, é notável, né? Me desculpe quem não vê isso, mas é notável a diferença da cidade de Ponta Grossa em questão de desenvolvimento, na questão de novas pessoas na cidade. Antes você ia no shopping e você conhecia todo mundo, né, Ney? Hoje você já olha para o lado, um cara falando inglês, você senta numa mesa, num restaurante, Então os negócios estão acontecendo em Ponta Grossa. E logicamente que favoreceu muito a uma região nossa dos Campos Gerais, que é uma região muito forte, muito rica. Então o aeroporto também veio dar esse suporte para toda essa região dos Campos Gerais. Então a gente fica feliz de ter acreditado no projeto do aeroporto e de ter conseguido tirar do papel. Essa história de ouvir alguém falando inglês no shopping já aconteceu algo um pouco diferente comigo. Eu cumprimentei um amigo meu que é descendente de árabes, né, e com o tradicional salam aleikum, e eu caprichei na pronúncia. Né? E ele respondeu, aleikum salam, que é a resposta que se dá. E seguimos o caminho. Né? E daí, de repente, veio um senhor com um turbante conversando em árabe comigo. Eu achei que era brincadeira, né? I'm sorry, I don't speak your language. Daí eu fui obrigado a responder em inglês porque foi o que deu para fazer. Né? Foi o que deu para fazer. Mas eu fiquei um pouco surpreso com aquilo. Né?
Talvez ele tenha ficado animado com o fato de eu ter feito o cumprimento típico dos árabes, né? Mas enfim, não estou com essa bola toda. Não, ainda não vai tão longe assim. Não falo árabe, né? Não falo. Mas eu citei isso porque uma das coisas que mais caracterizou Ponta Grossa, eu não digo, tenho que voltar um pouquinho no tempo agora, quando eu morava em Blumenau ainda e era adolescente. Uma das coisas que caracterizou o desenvolvimento de Blumenau foi justamente a presença de muita gente de fora. Uhum. Essas pessoas levavam uma imagem positiva e traziam, obviamente, recursos para a cidade. E Blumenau se desenvolveu muito. Hoje o orçamento de Blumenau é bem maior que o de Ponta Grossa, se eu não me engano, o dobro do orçamento de Ponta Grossa, por conta disso. Só que Blumenau vem seguindo esse caminho já há muito tempo, né? É uma política da cidade já, né? Não é uma política de governo. Exatamente. E no caso de Ponta Grossa, agora é uma política que vem sendo incorporada pela cidade, gradativamente. Né? E isso é bom, né? Porque assim, o mundo ajuda. E dentro desse contexto, o Marcelo, na campanha, prometeu o Conselho de Desenvolvimento Econômico da cidade, que foi aprovado também nessa semana pela Câmara Municipal. Eu achei fantástico isso. Né? E a gente fica muito feliz porque a gente contratou o PMAI, que é o Programa Municipal de Atração de Investimentos, e também o Ecossistema de Inovação, para que realmente a cidade tenha uma política. Né? Aonde a cidade quer chegar. Não importa o governo que entre. Pode entrar o governo com seus ideais, não tem problema. Mas a cidade tem uma política, independente de quem esteja. Não que eu sempre digo assim, que um conselho, ele não tem que ser um conselho de desenvolvimento deliberativo, porque nós vamos mandar no prefeito. Não. O mandar na sociedade é o poder da sociedade. É a sociedade unida em busca de um objetivo. Não somente de objetivos particulares. Não, mas de um objetivo da cidade. Onde a cidade quer chegar daqui 10 anos. Né? Então, Ponta Grossa, nós temos que ter isso. Nós nunca tivemos. Onde que Ponta Grossa quer estar em 10 anos? Maringá já está em 2047. Onde ela quer estar em 2047. Então, na China, nós já vimos a China programando aqui 70 anos. Então, nós estamos dando os passos necessários para poder deixar essas políticas. Né? Então, o aeroporto é uma política da cidade. Né? Não pode entrar ninguém e não fecha o aeroporto. Então, isso que a gente tem que estar muito bem preparado para cuidar do Conselho de Desenvolvimento, colocar na mão das pessoas certas para que a gente possa ter esse objetivo como Maringá teve. O Conselho de Desenvolvimento Econômico vai funcionar com diversas entidades representativas da sociedade civil organizada dentro do Conselho, é isso? Isso mesmo. Eles são 21 participantes na plenária, que é a principal, e são 5 câmaras técnicas. E dentro das câmaras técnicas, outros representantes da sociedade civil organizada. Então tem a Câmara de Inovação, Câmara de Indústria, Câmara do Agronegócio, e mais 2, se não me engano, de Educação, mais uma, não me lembro agora pontualmente. Mas vai dar certo. Né? Então a gente está contente que a gente está conseguindo aplicar aquilo que a gente vê de bom em outros lugares. Tem que aplicar na cidade de Ponta Grossa também. Eu cheguei a fazer programas de TV sobre o PMAI e sobre os ecossistemas de inovação. Se não me engano, eu convidei profissionais do Sebrae para falar sobre esses assuntos e se saíram muito bem, né? Como de costume, diga de passagem. A Tônia também, a Tônia Mansani, que trabalha na prefeitura, na sua pasta. Está na coordenadoria do ecossistema, e o Adilson e ela também no PMAI. E eu acho que isso é fundamental, você ter gente qualificada dentro da prefeitura para atuar dentro desses programas que são estratégicos. Né? E existem dentro disso aí grandes parceiros, né, que a gente não pode deixar de salientar, que é o Sebrae, um grande parceiro do município, não só no ecossistema de inovação, mas também na sala do empreendedor e em outros momentos. A CPG, que tem dado uma abertura muito boa para a prefeitura, tem escutado as demandas do município e também tem acreditado. Isso é importante. Essa parceria é muito importante para o desenvolvimento da cidade, porque a Associação Comercial da cidade de Ponta Grossa vai ter um papel determinante dentro do Conselho. É ela que é a maior responsável por esse agregar. Então a gente
tem explicado, tem conversado bastante, o Douglas entendeu o projeto, os diretores também. Então a gente está muito contente em estar aplicando isso aí nos próximos meses aí na cidade de Ponta Grossa. O senhor mencionou a Adilson Strack, que durante muito tempo foi apresentador do programa esportivo da TV Esplanada, na época que ela transmitiu o sinal da Bandeirantes. Isso faz muito tempo, foi antes de 1992. O Até Lá. O Até Lá. E o prefeito Marcelo Rangel elogiou publicamente o senhor Adilson Strack pela acolhida que ele fez aos empresários chineses, não é mesmo? O Adilson tem uma característica especial. Ele ama o que faz. E ama a cidade que vive. E se não falar que 100%, mas 90% dos investimentos que aconteceram em Ponta Grossa passaram por ele. E ele tem uma coisa, um feeling muito forte. Ele consegue, com a experiência que tem de 32 anos de setor público, de acompanhamento de grandes investimentos, Ambev, DAF, até desde pequenos investimentos, ele tem uma capacidade de fazer uma avaliação muito rápida daquilo que está na frente dele. Então, essa questão dos chineses, quando chegaram, ele recebeu na sala dele, ele atendeu o telefone, falou, pode vir, ele recebeu, mas na hora ele viu que era grande demais, já, secretário, você tem que atender. Então, já estava ali na minha sala, falou, não, entra aí, vamos conversar. Então, ele tem muita sensibilidade e paixão naquilo que faz, e o resultado é esse. É o reconhecimento público do prefeito a um servidor público de carreira, fantástico. Eu acho que são pessoas assim que fazem a diferença na nossa cidade, né? São pessoas como a Gilson, como a Tônia, como o senhor. Obrigado. Mas assim, eu tenho uma equipe fantástica, né? Porque você tem o pessoal da ponta, que aparecem mais, vamos chamar assim, né? O Vitor, que tá na agência, teve na qualificação, agora está no aeroporto. Atrás do Vitor nós temos o Miguel, a Aline, toda a equipe do aeroporto. Nós temos o Goiaba na administração da secretaria, dando suporte para todos esses departamentos. Que se alguém chamar ele por Nilson, ele não sabe, nem ele mesmo nem ele se reconhece, né? Professor Goiaba. Então, daí nós temos o Bira, que é meu assessor direto, o Lucas na parte de jurídica, temos a Ana Paula, temos a Kellen agora na qualificação, o Emerson. Então, tem uma equipe muito forte por trás de tudo isso, né? Tem o John na Agência Trabalhador. John Elvis Ramalho. Então, eu fico muito contente porque eles vêm com os projetos e eu incentivo eles a aplicarem, e os projetos são um sucesso, graças a Deus, porque eles também fazem com paixão. Então, eu fico muito contente de ter uma equipe que acredita em mim também, e eu dou toda a confiança para que eles executem, todo o apoio. E quem está ganhando é a cidade. Não sou eu, não é eles. Eu sempre digo que para cada emprego, John, que você consegue dar na Agência Trabalhador, pense que você não está dando emprego, você está dando dignidade para uma família, né? A pessoa ter a oportunidade de trabalhar e conquistar com aquilo feito pelas suas mãos. Então, a gente conseguiu colocar isso, e a agência também vem recebendo prêmios, vem se destacando, agora fazendo carteira de trabalho, carteira de identidade, e ganhando prêmios no Brasil. Ganhamos um recurso de 1.200.000 reais para ser aplicado na questão de custeio, então vai melhorar cada vez mais os recursos da agência. Temos a MEI em franco crescimento, estão recebendo comitivas de todo o estado do Paraná, porque a agência, a Sala do Empreendedor de Ponta Grossa é exemplo, o Sebrae usou ela como exemplo para o Paraná, de referência de gestão. Então a gente está muito contente. O VOE, que vai ser uma grande ferramenta aí de desenvolvimento do MEI para que eles cresçam e passem a ser a ME. Então é bacana. Eu acho que aquilo que eu falei, a palavra da minha secretaria é acreditar, né? Quando falo não, a gente fica com mais convicção. Então vamos mostrar que é possível. E as coisas vão acontecendo com a força de Deus também, não podemos nunca esquecer dele. Claro, concordo. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje é investimentos em Ponta Grossa e o meu convidado, o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional da cidade, Paulo Carbonari. Secretário, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu gostaria apenas que o senhor falasse um pouquinho mais do VOI, esse programa que visa qualificar o microempreendedor individual. O VOI é uma ideia nascida dentro da Secretaria, da Tônia, junto com o pessoal da Sala do Empreendedor, e formalizado com parceiros, né? Não podemos esquecer dos parceiros sempre que estão juntos conosco. A VOI ela é uma aceleradora, só que geralmente uma aceleradora ela é a aplicação de recursos para a empresa crescer, né? E a nossa aceleradora não, ela é a aplicação de conhecimento, para que as pessoas olhem o seu produto de forma diferente, valorizem o seu produto, tentem transformá-lo. Então eles têm noção de marketing, eles têm noção de gestão financeira, eles têm noção de redes sociais, eles recebem treinamentos de educação financeira, impostos, como que vai ser se eu sair do MEI, qual que vai ser minha taxa de imposto, até onde que eu vou crescer, qual que vai ser o impacto disso para mim no meu produto, quanto que eu tenho que vender a mais, quanto que eu tenho que vender a menos. Então ela é feita uma seleção dos microempreendedores individuais que vêm se destacando dentro ali da sala. São 25 que estão agora, nesse momento, recebendo essa aceleração e que vão ser agora formados no mês de julho. E já vai abrir novamente para mais 40. Né? Então ele é um treinamento de 6 meses que a gente faz, uma qualificação, vamos chamar assim, não deixa de ser uma qualificação, para que as empresas, as pessoas que estão à frente dos seus negócios tenham a coragem de crescer. Porque o que a gente avalia? Se nós temos em Ponta Grossa 12 mil MEIs, né, são pessoas que abriram seus negócios, empreenderam para isso. Então, foram 12 mil empregos criados, que é microempreendedor individual. Que ele passe a ser uma ME e ele cresça e precisa contratar 1 ou 2 a mais, nós estamos falando de mais 12, 24 mil empregos. Então essa é a nossa função. Desde que eu entrei, sempre acreditei na base da pirâmide nossa, que são as pequenas empresas, onde está a maior geração de empregos, as maiores riquezas. Então a indústria encanta, com investimentos milionários, com tudo. Mas quem está aqui cuidando são os microempreendedores individuais e as microempresas. Então a gente procura dar todo esse atendimento em toda a base da cadeia, para que toda a cadeia cresça, tanto o comércio, indústria, prestação de serviço. Então acho que essa é a função da Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, e é aí que a gente está trabalhando. Secretário, novamente obrigado pela sua vinda hoje aqui, e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião está terminando. Eu vou terminar fazendo uma homenagem a Dilson Strack, que durante muito tempo foi apresentador do jornal esportivo, ou da parte esportiva do jornal da antiga TV Esplanada, ou na época da Rede Bandeirantes de televisão. Então termino o programa de hoje dizendo até lá, até o próximo sábado.